Sejam muito bem-vindos a mais um encontro energético. Esses encontros onde a gente trabalha o nosso autoconhecimento, a expansão de consciência, a nossa autocura, a espiritualidade quântica, a gente trabalha tudo isso. E o tema da nossa live hoje, eu pensei nesse tema porque, gente, eu vejo o poder que as palavras têm em nossas vidas. As palavras, elas emitem uma frequência vibracional, ela tem uma energia e poucas pessoas sabem disso. Então, hoje eu venho trazer para vocês um conteúdo maravilhoso sobre a frequência das palavras, a energia das palavras, o quanto elas influenciam em nossas vidas. E também venho te trazer um experimento científico do cientista Masaru Emoto, que comprovou o poder que as palavras têm, a vibração que as palavras emitem. A gente vai falar um pouquinho aqui nessa live e eu vou falar para vocês 7 palavras de baixa vibração que podem estar travando a sua vida, podem estar atrapalhando a sua vida, porque essas palavras realmente ela tem uma vibração muito baixa e a gente acaba falando isso no nosso dia a dia. Então, como a ciência quântica já nos mostrou que tudo existe, que tudo que existe no universo é energia, as nossas palavras elas também emitem uma vibração, elas emitem uma frequência vibracional. E o cientista Masaru Emoto, ele fez um experimento científico do qual ele submeteu as moléculas de água a palavras positivas e negativas. E aí ele teve um resultado surpreendente. Ao expor essas moléculas de água a palavras positivas, essas moléculas elas se apresentaram, Depois ele foi olhar no microscópio e essas moléculas de água, elas tinham formas simplesmente maravilhosas, lindas, uma geometria sagrada, cada imagem linda e maravilhosa apresentada ali, como cristais na água. Enquanto, quando ele usou palavras como amor, felicidade, gratidão, alegria, então foram algumas palavras que ele usou. E vocês podem ver esse documentário, esses estudos, tem livros. Depois vocês podem ir lá no YouTube buscar Mensagem da Água. Você já vai encontrar. Masaru Emoto é um japonês, um cientista japonês que fez essa pesquisa. E aí ela se apresentava, as moléculas de água se apresentavam com formas simplesmente lindas e maravilhosas. Ao expor essas moléculas a palavras negativas, palavras de baixa vibração, como ódio, raiva, dor, sofrimento, elas se apresentavam totalmente desconexas, como se fosse uma lama, uma molécula escura, totalmente sem forma. Então, gente, nesse experimento, ele pôde comprovar o poder que as palavras têm sobre nossas vidas. Porque, como nós sabemos, nós somos 70% de água o nosso corpo. Logo, olha só como as palavras elas têm uma influência, na água, porque a água é um condutor energético. Então, imagina só como as palavras elas têm influência sobre o nosso corpo físico, sobre as nossas moléculas, porque nós somos 70% de água, e sobre a nossa vida. Imagina só. Então, depois desse experimento, eu tinha algumas palavras dessa que eu ainda usava no meu vocabulário, expressões que a gente aprende e que a gente se acostuma em falar, que às vezes a gente nem imagina, não pensa o poder que aquilo tem, mas quando eu conheci a vibração das palavras, eu conheci a energia, eu comecei a substituí-las, na minha vida, no meu vocabulário, porque eu entendi o quanto aquelas palavras elas travavam a minha vida e faziam com que coisas negativas também acontecessem, porque aquilo vai se acumulando e a gente vai acabando trazendo energias densas, energias que atrapalham a nossa vida. Tá? Então, quando eu percebi isso, eu comecei
a tirá-las. Quando eu percebia que eu estava falando aquela palavra, na hora eu mudava, né? E comecei a refletir mais e a pensar mais e observar as minhas palavras, tá? Então, depois desse conhecimento, eu quero que você reflita sobre as palavras que você vai dizer, tanto para as outras pessoas quanto para você mesmo, porque isso é muito importante. Se a gente quer conquistar uma vida de prosperidade, de abundância, de felicidade, de alegria, a gente precisa observar aquilo que sai da nossa boca, né? Como aquilo tem influenciado a nossa vida e como aquilo também influencia a vida das pessoas à nossa volta. Então vamos observar isso. Depois vocês vão lá, podem ir lá no YouTube colocar a mensagem da água e vocês vão ver que experimento interessante. Aí vocês vão ver lá as imagens, que aqui não tenho como colocar para vocês, mas vocês vão ver as imagens lá. Que coisa impressionante. As palavras positivas, como elas se apresentam com formas maravilhosas, lindas da geometria sagrada, como cristais, e as palavras negativas, como eles apresentam formas desconexas nas nossas moléculas. Então, fica atento. Então, eu separei 7 palavras que a gente precisa estar atento na nossa vida, no nosso dia a dia, quando a gente vai usá-las, tá? Então, agora a gente vai começar a falar quais são essas palavras. Vocês gostaram de saber desse experimento? Você já conhecia esse experimento do Masaru Emoto? Você já tinha uma noção que a palavra, ela é força? A palavra, ela traz mais uma energia. A gente pensa e a gente produz um campo energético, a gente produz uma vibração, uma energia, uma força. E quando a gente fala, a gente coloca mais força naquele pensamento. E quando a gente sente, a gente cria. Então é por isso que a gente precisa vigiar os nossos pensamentos primeiro, porque sempre tudo acontece lá naquela parte que a gente não enxerga, né? Na parte das emoções, dos pensamentos. Então a gente precisa vigiar aquilo que a gente pensa. Depois aquilo que a gente fala, porque aquilo que a gente pensa, que a gente fala e que a gente sente, quando a gente sentiu, aquilo se torna realidade. E esse sentimento, ele pode ser um sentimento positivo ou negativo. Quando ele é positivo, ele traz coisas boas. Mas quando ele é negativo, ele vem trazendo desafios para a nossa vida e aprendizados muito dolorosos. Então a gente precisa realmente estar atento a tudo isso. Tá bom? Tá? Então a primeira palavra que a gente deve cortar do nosso vocabulário, dar adeus a ela, é a palavra odeio. E a gente acaba usando, eu não tinha o costume de usar essa palavra, tá? Mas eu vejo muitas pessoas usando. E a gente precisa estar atento a essa palavra, porque a palavra odeio, a palavra de ódio, ela tem uma vibração muito baixa. Inclusive, foi uma dessas palavras que o doutor usou lá no experimento científico. E aí, ela tem uma frequência vibracional muito baixa. Ela é totalmente contrária ao amor. Então, o ódio. Então, a gente, às vezes, sai usando essa palavra, mesmo que você não está sentindo aquilo, mas o poder dela, ela vem carregada de uma energia negativa. Então, quando acontece algo assim na sua vida que você não gosta, aí você fala, eu odeio essa pessoa, né? Eu odeio quando isso acontece. Aconteceu algo assim desafiador, alguém fez alguma coisa pra você e você fala, eu odeio isso. E quando você fala odeio, você está carregando aquilo que está acontecendo, né? Aquela coisa negativa, você está carregando com mais energia. Você está dando força àquilo ali. Então, não fala mais isso. Quando algo acontecer de negativo na sua vida, tira o foco. A gente tem costume de se reunir para falar de coisas negativas, né? O ser humano tem esse defeito de se reunir para falar mal das outras pessoas, de se reunir para fazer comentários de coisas negativas. E quanto mais a gente faz isso, a gente coloca foco, a gente coloca energia e a gente tende a atrair mais disso para nossas vidas. Então, quando algo ruim acontecer, você olha para aquilo,
acolhe, mas não fica o tempo todo falando, tira o foco. Coloca o foco na solução e não naquilo que está acontecendo. Tá? Você pode até pensar na solução daquilo que você está passando, mas não fica toda hora repetindo, falando com as pessoas, porque você está dando energia para isso. Quando você não dá energia para aquela situação, ela vai e se resolve mais rapidamente. Quando você coloca foco, quando você coloca energia, aquilo trava, você está dando energia para aquilo continuar na sua vida. Então corta essa palavra, odeio, eu odeio isso, eu odeio aquilo, não usa mais, porque ela trava realmente e traz, né? Porque com essa frequência vibracional, com esse peso vibracional que ela tem, ela vai trazer mais disso para sua vida. Então não usa. E quando acontecer algo que você não gosta, tira o foco. Coloca o foco naquilo que você quer resolver, naquilo que você quer conquistar e deixe isso para lá, que ela por si só vai se resolver. O universo vai trazer para você ferramentas para resolver aquilo lá, tá bom? Então faz isso. Se você utiliza esse odeio, tira da tua vida para todo e sempre, porque realmente é uma palavra de baixa vibração. Tá? Vamos para a segunda palavra. Na verdade é uma expressão. Eu usava muito isso e assim, até sem perceber, a gente acaba usando. É a expressão eu mereço. Você já usou? Fala aí pra mim se você costuma usar. Algo ruim acontece, você pega um trânsito, você se atrasa, ou você chega aquela dívida e você não tem o dinheiro para pagar. Alguém faz algo com você que te magoou, que trouxe algo negativo para a sua vida. Aí você fala assim, eu mereço. Gente, isso acontecendo na minha vida, eu mereço. Vocês já falaram ou falam, tem costume de falar isso? Coloca aí nos comentários, porque eu tinha costume de falar. Quando algo negativo acontecia, eu falava, gente, eu mereço. Meu Deus, eu mereço que isso está acontecendo. Então, quando você fala, eu mereço, olha só, gente, você está dizendo que você merece aquilo de negativo que está te acontecendo. Aquele problema, aquele desafio, aquele algo ruim, e você fala, eu mereço. Olha só que crença, né, negativa de que você merece algo ruim. E você às vezes fala sem nem perceber que você merece. Que você não merece aquilo e você está usando essa palavra eu mereço. A palavra eu mereço, ela só pode ser usado com coisas positivas. Depois de coisas positivas. Então use eu mereço não em situações ruins. Use eu mereço quando você recebe aquela promoção, alguém te dá aquele elogio, você recebe aquele dinheiro do seu cliente, alguém faz algo maravilhoso para você, você consegue alcançar um objetivo na sua vida. Então algo de bom acontece e você fala, eu mereço, eu recebi aquele pagamento do meu cliente, eu mereço esse dinheiro, esse reconhecimento, tá? Eu mereço quando algo positivo acontece e não quando algo negativo acontece, porque se você usa eu mereço para o algo negativo, você está dando força para que mais coisas negativas aconteçam na sua vida, porque você está dizendo que você merece isso. Então não utilize mais o eu mereço acompanhado de coisas negativas. O eu mereço sempre com coisas positivas. Eu mereço um relacionamento saudável, um relacionamento amoroso, eu mereço a confiança da outra pessoa, eu mereço ser reconhecida no meu trabalho, eu mereço sempre coisas positivas e não coisas negativas. Eu mereço a cura disso que eu estou passando. Então, sempre focado no positivo. Se você costuma usar eu mereço para o negativo, eu já usei bastante, nunca mais faz isso, porque
a tendência é que aquilo vá se repetir, porque você está colocando força, você está dizendo que merece o negativo, tá bom? Então, se você costuma falar isso, tira, corta do teu vocabulário, corta da tua vida. Aí você vai ver como as coisas vão se tornar mais leves para você, tá? Você costuma falar, coloca aí nos comentários para que eu possa saber, tá? Vamos para a terceira palavra. Terceira palavra, a gente precisa estar atento porque acaba falando isso, tá? É uma palavra que ela é negativa, mas ela tem um outro contexto, não só negativa, ela trava a nossa vida. É a palavra queria, e a gente acaba usando demais essa palavra. E ela tem um contexto negativo porque ela traz o quê? Uma descrença. Eu queria, porque quando a gente usa o queria, a gente faz assim, ó. Ah, eu queria tanto aquele emprego, mas eu não tô conseguindo. Então é aquela descrença. Eu queria tanto comprar uma casa, sair do aluguel. Eu queria tanto receber aquele dinheiro, aquela promoção. Eu queria tanto um relacionamento amoroso saudável, alguém que me amasse de verdade. Então, nesse queria, ele traz uma carência, sabe? Uma falta de confiança, uma descrença. Como se assim, não vou conseguir quando você fala, eu queria tanto, mas você já está decretando que você não vai alcançar aquilo. Porque quem queria não quer mais. Eu queria, mas é como se eu estivesse entregando os pontos. Eu queria, mas eu não consigo. Quando eu uso essa palavra, eu queria tanto isso. Então eu estou trazendo a energia de que eu não consigo, eu queria, não quero mais. E é essa energia que a gente traz. A energia de descrença, a energia de não consigo, né, aquilo, alcançar isso. A energia, não vou conseguir, entrego os pontos. E é isso que essa palavra traz, eu queria. Então mude, eu quero muito alcançar isso na minha vida. Eu quero muito prosperar o meu negócio. Eu quero muito comprar minha casa própria. Eu quero muito encontrar alguém que me valorize, um relacionamento saudável. O quero, você está mostrando o que você quer e que você está se empenhando para alcançar aquilo. O queria, ele te coloca para trás. Então, eu quero alcançar isso. Você toma aquele empoderamento. Você tem aquela crença de que você vai conseguir. O queria não, te coloca para baixo, né? Eu não quero mais, eu não consigo, não é para mim. Então muda, se você fala queria, a partir de agora você vai falar eu quero, porque quando eu quero eu consigo. E quando eu queria, eu não quero mais e eu não tenho a possibilidade de alcançar isso na minha vida, tá? Então tira aí esse queria e coloca o quero, tá bom? Tá fazendo sentido para vocês? Coloca um coraçãozinho aí se fez sentido, se te fez refletir e se você vai mudar algum desses vocabulários que você costuma usar no seu dia a dia. Coloca aí para saber, tá bom? E vamos para a quarta palavra, na verdade a quarta expressão que a gente costuma usar também sem até perceber, sem nem refletir sobre aquilo. A quarta expressão a gente usa assim, tava bom demais para ser verdade. Então tem gente, eu já usei também essa expressão, mas já tem muito tempo que eu não uso, porque eu percebi o quanto de negativo a gente traz para a nossa vida com essa expressão. Então quando acontece assim, a gente tá ali naquela situação maravilhosa, e aí acontece algo contrário, algo que a gente não esperava. E a gente fala assim, tava bom demais para ser verdade. A gente está decretando que coisas boas não podem acontecer em nossas vidas. Que quando elas acontecem é porque algo de ruim está chegando. É uma crença limitante, é uma crença de baixa vibração. É uma crença que nos coloca para baixo. Tá? A gente fica assim, quando algo de bom está acontecendo, fica com o pé atrás esperando que algo de ruim aconteça.
E quando você faz isso, você cria esse algo ruim e ele vai acontecer, porque você já criou na sua mente. Você já está esperando, porque aquelas coisas positivas estão acontecendo, você já está esperando que algo negativo chegue. E quando ele chega, você vai dizer: ai, estava bom demais para ser verdade. Gente, isso é terrível. Isso é terrível. Então, quando algo de bom está acontecendo na sua vida, você precisa desejar que mais coisas disso, boas, mais coisas melhores estão vindo. Pense dessa forma e não que algo de ruim vai acontecer, porque aí chega aquilo, né, que vai te tirar daquela situação que você está ali boa, confortável, e você fala: estava bom demais para ser verdade. Você não acredita que algo bom pode acontecer na sua vida sem que algo ruim venha atrapalhar. Então vamos tirar essa crença limitante que acaba trazendo realmente situações que vão tirar a gente daquela situação confortável que a gente tá, porque você tá acreditando. E tudo aquilo que você acredita, que você sente, ela se torna realidade na sua vida. Então tira essa expressão, tava bom demais para ser verdade. Exclui da sua vida para todo e sempre. Amém, tá bom? Faz isso, porque vai se sentir mais leve. A gente fica sempre esperando que algo de ruim venha, porque tá bom demais. E aí acaba vindo algo de ruim, porque a gente acreditou que aquilo estava bom demais, que a gente não merece o bom demais. E o bom demais, a gente precisa pensar: mais coisas boas estão vindo para a minha vida, mais coisas maravilhosas estão chegando, eu agradeço, eu recebo. Quando acontecer algo de bom, eu recebo que mais disso chegue na minha vida, mais disso está chegando na minha vida. Gratidão. A gente precisa estar usando isso, sempre a gratidão, porque tem uma frequência simplesmente vibracional muito alta. Então a gratidão verdadeira. Coisas maravilhosas estão acontecendo na minha vida e mais coisas estão chegando. Gratidão. E não pensa diferente, tá bom? Vamos continuar essa expressão. Eu sei que tem muita gente que fala ela. E vamos... Então eu quero lembrar vocês que não há nada de tão ruim que possa estar acontecendo na sua vida que não possa melhorar. É um ciclo. Às vezes a gente passa por aquele ciclo, mas ele logo, você tem que pensar isso, logo vai passar. Então não há nada de tão ruim que não possa ter uma melhora. E também não existe problema que não possa ser resolvido, tá bom? Então coloca isso na sua mente, porque isso vai facilitar a resolução daquilo que ainda está travando a sua vida, daqueles desafios que você tem passado. Vamos para a quinta palavra. E essa palavra é uma também que a gente precisa vigiar o tempo todo para não estar falando, tá? É a palavra difícil. Você costuma usar a palavra difícil. Gente, o difícil, olha só o peso que tem isso. O peso que tem essa expressão quando fala difícil. É um banho de água fria, né, na gente. O difícil, ele traz pra gente uma sensação de incapacidade, de que a gente não consegue aquilo. Quando a gente fala difícil. Vocês sentem isso? Essa palavra tem esse poder. O difícil, ele traz pra gente uma preguiça, uma procrastinação, porque a gente pensa assim, é difícil, aquele peso. Então é uma palavra que realmente tem uma vibração muito baixa. Uma palavra que tira o nosso autopoder, o nosso poder pessoal. E a gente precisa estar atento realmente a essa palavra, porque ela trava a nossa vida mesmo. Difícil faz com que as coisas sejam difíceis, porque a gente acredita nisso. Tá? Então, olha bem, quando você for usar a palavra difícil, então vamos substituir o difícil por desafiador. Vai ser bem mais leve para você, tá? A gente enfrenta desafios
E quando a gente fala desafio, a gente tem aquela motivação para a gente vencer, para a gente ultrapassar aquilo. Mas quando a gente fala difícil, a gente se sente incapaz de conseguir realizar aquilo, de conseguir passar por aquilo ali. A gente fica totalmente incapaz, sem poder. Mas quando a gente fala desafiador, a gente se motiva. Então, quando você está passando por algo, né, na sua vida que você percebe que é algo que não é tão fácil, né? Não coloca a palavra difícil. É desafiador. Estou passando por uma situação desafiadora. Estou passando por algo desafiador na minha vida. Mas o desafio a gente enfrenta e a gente consegue vencer. Então vamos tirar o difícil. É tão difícil eu alcançar essa meta na minha vida, é tão difícil eu conseguir aquele relacionamento, é tão difícil eu conseguir aquele emprego, é tão difícil fazer meu negócio prosperar, é tão difícil eu me curar desse problema que eu estou passando, dessa doença, desse desequilíbrio. Tira essa palavra, porque ela realmente trava a tua vida. É desafiador. Desafiador o que eu estou passando na minha vida profissional. É desafiador prosperar no meu negócio, mas eu enfrento desafios. Eu posso, eu consigo. Muda essa palavra difícil, porque ela realmente trava, ela tem aquele peso que não deixa a gente seguir em frente. Então, troca a palavra difícil por desafiador, tá bom? Tá fazendo sentido para vocês? Coloca coraçãozinho aí para eu saber se tá fazendo sentido. Vamos para a sexta, antepenúltima palavra. O difícil eu sei que muita gente usa e às vezes se a gente não ficar o tempo todo se observando, a gente acaba falando, tá? Então a gente precisa realmente observar as nossas palavras. E essa palavra também a gente acaba usando muito. Quando eu vou falar, hoje eu já não falo muito. Mas o difícil, de vez em quando, eu me pego e aí eu mudo e falo desafiador. Mas essa palavra aqui também as pessoas utilizam muito no seu dia a dia. É a palavra nunca. Nunca, gente. Ele vem carregado de... É um decreto assim. Não vou conseguir isso. Olha só, o nunca. Vocês já ouviram aquela frase que fala nunca diga nunca? E é verdade. Nunca diga nunca, porque o nunca realmente é algo inalcançável. Tá? Então não fala nunca. Nunca diga nunca. Tem gente que fala assim, eu nunca vou conseguir isso. Eu nunca vou conseguir comprar minha casa, eu nunca vou conseguir aquele emprego, eu nunca vou conseguir prosperar no meu negócio, eu nunca vou conseguir um relacionamento, alguém que me ame de verdade. Quando a gente fala isso, nunca, a gente está colocando aquilo como inalcançável na nossa vida. O nunca é que você não vai conseguir aquilo de jeito nenhum. Olha só a barreira que você está colocando no teu sonho quando você usa o nunca. Então, nunca não pode ser usado realmente, nunca, nunca diga nunca. Vamos excluir essa palavra para todo e sempre, tirar do nosso vocabulário. Porque tudo é possível. O universo, ele tem infinitas possibilidades. Até aquelas possibilidades que você acredita, que você olha assim e fala, gente, não tem saída, eu não sei como alcançar isso, eu não sei como fazer. Existe uma possibilidade. E o universo, o Criador, ele traz pra gente, porque o universo ele tem infinitas possibilidades, até aquelas que a gente desconhece. Então, o universo, o que é possível para que eu alcance isso? Deus, Criador, o que é possível para que eu alcance isso? Para que essas coisas, elas possam ficar em alinhamento com a nossa vibração e aí elas possam chegar até nós de alguma forma. Seja alguém trazendo para a gente uma possibilidade, seja algo que a gente, um conhecimento que a gente vai ter, a gente vai poder pensar em algo diferente. Então, o universo, ele tem infinitas possibilidades. Quando a gente diz nunca, a gente se bloqueia para essas infinitas possibilidades. A gente faz com que essas infinitas possibilidades não cheguem em nossas vidas.
A gente fecha a porta das possibilidades. E a gente precisa abrir a porta das possibilidades para a gente enxergar aquilo que a gente tem para transformar a nossa vida. Mesmo aquilo que a gente acha que não consegue enxergar, se a gente abrir as portas dessas possibilidades, elas aparecem como se fossem mágicas. Mas na verdade não são mágicas. A gente está abrindo as portas do nosso campo energético, do nosso campo vibracional. A gente está deixando o universo agir na nossa vida, Deus agir, abrindo essas possibilidades. Então vamos cortar essa palavra nunca e para que ela possa destravar a sua vida. Não fala mais o nunca. Universo, o que é possível para que eu possa alcançar isso? Deus, Criador, faz essa pergunta. Se você não está conseguindo encontrar uma saída. Então, o que é possível para que eu possa tornar isso realidade na minha vida? Deixa aberto o teu campo para essas infinitas possibilidades chegarem, tá bom? Então tira, exclui o nunca, nunca diga nunca, esquece essa palavra do teu vocabulário. Vamos para a última palavra, que é a 7ª palavra. A 7ª palavra, não tem como a gente não usar ela, acabei de usar. Mas a gente precisa usar com cautela. A gente precisa observar quando a gente emprega essa palavra. E a palavra não. Tá? A gente às vezes usa, ai gente, eu não aguento mais o meu trabalho. Eu não aguento mais essa pessoa na minha vida. Eu não aguento mais essas contas que chegam o tempo todo, essas dívidas. Eu não aguento mais essa situação se repetindo na minha vida. Quando a gente fala o não aguento, ele é muito pesado, não. Tá? Então você está focando, você traz aquela angústia quando você fala isso. Você traz aquele sofrimento, aquela preocupação, eu não aguento. Então, o não, a gente usa, não tem como a gente não usar, mas a gente precisa usar com cautela. E o que eu digo para você é para você tirar o foco daquilo que você não quer. Então, aquilo que você não quer, não fica repetindo isso. Eu não aguento mais essa dívida. Quando você repete, você está colocando força naquilo. Você está dizendo que você não consegue, que você é incapaz. Então não fala esse não, carregado de sofrimento, de angústia. Não foca naquilo que você não quer. Foca naquilo que você quer. Aquilo que está acontecendo que você não quer na sua vida, você não fica repetindo isso. Tem gente que fica falando para as outras pessoas, fica repetindo aquilo o tempo todo no seu dia a dia. E quando você fica repetindo, você coloca força para aquilo e aquilo ela vai crescendo cada dia mais. Você não consegue se livrar disso, tá? Então você muda esse não e foca na solução. Eu vou sair dessas situações de dívidas. Faz afirmações. Não foca naquilo que você não quer, foca naquilo que você quer alcançar. Eu vou alcançar, eu vou conseguir um relacionamento saudável, eu vou conseguir conhecer ou conquistar aquela pessoa dos meus sonhos, eu vou conseguir fazer aquela viagem, eu vou conseguir aquele trabalho novo que eu tanto almejo. Não foca naquilo que você não quer mais. Você está num trabalho que não está te fazendo feliz, que você está triste, que você não quer mais, não fica o tempo todo falando daquilo. Você busca o novo, eu vou conseguir, já vai fazendo movimento para mudar aquilo na sua vida. E não fica focando naquilo que você não quer. Porque quanto mais você fala daquilo que você não quer, você está dando energia para aquilo e aquilo fica na tua vida e você trava e você não consegue se livrar. Então vamos focar naquilo que a gente quer. Aquilo que não quer, você olha para aquilo que você precisa mudar, que você não deseja, não fica falando e foca na solução.
Não vai ficar usando o tempo todo não, 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 repetindo, porque aquilo trava a sua vida e você não consegue enxergar o que o universo vai trazer para você fazer aquela transformação, tá bom? Gente, olha essas palavras, observa tudo isso. Quando eu percebi, quando eu comecei a estudar, ter esse conhecimento da vibração e do poder das palavras, eu comecei a observar tudo que eu falava. E hoje eu observo os meus pensamentos, as minhas crenças limitantes, porque tem crenças que são desafiadoras para a gente mudar, porque são anos aquilo na nossa mente. Às vezes a gente cresceu num ambiente que aquilo era falado muito, os nossos pais, nossos familiares, e a gente acaba colocando aquilo na nossa vida e fica desafiador tirar aquelas crenças. Mas você consegue, com autoobservação, observando os pensamentos, como eu falei para vocês. Primeiro aquilo que você pensa, né? Se esse pensamento ele está de acordo com os teus sonhos, com aquilo que você quer realizar. Se não tá, vamos tirando e substituindo por pensamentos mais positivos. Na hora que você vai dar força àquele pensamento, são as palavras. Então, que palavra eu estou usando para dar força àquilo que eu quero alcançar na minha vida? Então, você precisa observar as suas palavras. Palavra é força, você está dando mais força para aquilo. E depois, o seu pensamento, as suas palavras, você sente. E esse sentimento é o que transforma tudo em realidade. Então, a gente tem que ter cuidado com o nosso pensamento. Vamos cada dia mais nos observar. Quando a gente vai fazendo essas mudanças diárias, a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai mudando a nossa energia, vai mudando a nossa vibração, a nossa vida ela vai ficando mais leve, a gente vai se livrando da ansiedade que isso causa, vai se livrando do estresse, vai tendo mais paz emocional, mais paz espiritual, e a gente vai conseguindo nos alinhar aos nossos sonhos, aos nossos objetivos, alcançar aquilo que realmente faz sentido para as nossas vidas, tá bom? Se você sente que precisa de ajuda, né? Eu tenho dificuldade de mudar esses padrões em mim, eu tenho dificuldade de olhar, de observar, eu sou uma pessoa muito negativa, eu tenho muita ansiedade, tenho muito estresse. Eu sou uma pessoa assim que eu tô sem poder pessoal, não tenho aquela motivação, tô com dificuldade disso na minha vida. Então, se você tem dificuldade, eu posso te ajudar. Se você quiser a minha ajuda, me chama aqui no direct, entre em contato lá no link da minha bio, entra no meu WhatsApp, me chama, conversa um pouco comigo e eu vou mostrar para você quais são as opções que eu tenho para te ajudar no teu caso, para que você possa, né, fazer um acompanhamento terapêutico. A terapia é bom pra gente, é importante pra gente se conhecer, pra gente entender aquilo que a gente precisa mudar, aquilo que está travando a nossa vida, pra gente fazer mudanças internas. É isso, é um movimento de autoconhecimento, de autoobservação. Tem pessoas que passam a vida toda e não se conhecem, não sabem, não conseguem fazer mudanças, e elas se tornam as mesmas pessoas o tempo todo, né? E a vida tá travada ali, e às vezes, gente, são coisas pequenas que ela possa fazer na vida dela, algumas mudanças, que quando elas olham para aquilo que elas precisam curar, que elas precisam transformar, a vida começa a fluir. Eu atendo muitas pessoas que às vezes são coisas mínimas, crenças que são limitantes ali, que elas acreditam que não são capazes, que elas acreditam que não conseguem, crenças que estão enraizadas desde de infância, crenças de situações que elas passaram, que ficaram ali, situações mal vivenciadas, que estão ali bloqueando a vida delas. E só em ela olhar para aquilo e ela entender que é aquilo ali que está bloqueando, entender que ela pode fazer aquela mudança, aquela transformação de uma forma leve, ela faz aquilo e ela começa a ver as coisas fluindo.
e as coisas começam a melhorar porque ela olhou para ela, né? O autoconhecimento, ela olhou para ela, ela cuidou dela, ela fez a transformação, fez o movimento dela, porque existe a parte, né, da pessoa. A pessoa precisa fazer a sua parte. A gente traz assim, a gente é um facilitador, né, do autoconhecimento. Traz ferramentas para que ela possa se autoconhecer. Mas quem vai olhar e observar aquilo que precisa ser mudado é cada um que buscou, né? E ele vai fazer aquele movimento de transformação, de mudanças, e as coisas vão começar a acontecer nas suas vidas. Então elas começam a se sentir mais leves, elas começam a ver a vida fluir naquela área, elas conseguem se sentir mais amados, conseguem sentir mais amor próprio, mais confiança, mais poder pessoal. Então, se você está precisando de ajuda para isso, eu posso te ajudar. Entre em contato comigo, fala um pouco, a gente pode agendar uma conversa para eu saber um pouco da sua história, falar um pouco como a terapia pode te ajudar no teu processo e você entende se é para você, se você está no seu momento de fazer essa transformação, porque cada um de nós tem o seu momento, né? Então a gente conversa. Então, se você está precisando de ajuda, me chama, se faz sentido para você esses assuntos. Eu estou sempre colocando conteúdos aqui, qualquer dúvida pode colocar aqui na caixinha de perguntas, no direct, eu quero te ajudar, tá bom? Um beijo no coração e até mais.